Beleza, então, galera, vamos começar mais uma aula de gestão ambiental. Só para lembrar, então, a gente está fazendo uma análise da ISO 14001, né, dos requisitos da ISO 14001, do ano de 2015, ou seja, a terceira versão desta norma, né, então nós temos uma versão da década de 90, depois nós temos a versão de 2004, e agora nós temos a versão de 2015, tá? Bom, na aula passada, nós vimos até o requisito conscientização, tá? E a partir de hoje, então, nós vamos passar a ver a partir do item comunicação, tá? A partir de hoje, a gente não vai ter mais tantos requisitos para a gente analisar com relação à ISO 14001, e nós já vamos, claro, dar uma introdução à parte de auditorias ambientais, que vai ser o nosso próximo conteúdo, até mesmo porque nós vamos ver que tem alguns requisitos da própria norma ISO que falam ali, que tratam de auditorias ambientais, tá? Então, de qualquer forma, nós não vamos conseguir fugir deste assunto até a nossa próxima aula. Hoje nós já vamos introduzir isso, e na próxima aula, a partir da próxima aula, a gente começa a ver, então, tipos, conceitos e aplicações da auditoria ambiental, tranquilo? Bom, como é de praxe, então, eu vou apresentar aqui a ISO, deixa eu apresentar minha tela para vocês. Acredito que vocês já estejam vendo a minha tela. Cadê? Vamos aqui. Todos vocês estão vendo minha tela, né? Sim? Sim. Beleza. Deixa eu só aumentar aqui, que aí vai facilitar, caso vocês... Embora vocês tenham acesso a essa norma através ali do Moodle, tá? Do nosso sistema para postagem das aulas e também dos materiais, tá? Galera, olha só. Item comunicação. Vejam o que diz o item comunicação. A organização deve, mais um sentido de obrigatoriedade, certo? Então, é um requisito que obrigatoriamente a organização deve atender. Só para lembrar, um sistema de gestão ambiental, ele não é uma estratégia obrigatória, não é uma estratégia obrigatória para a organização, porém, caso ela decida, né, por conta própria, então, aplicar essa estratégia, ela deve atender determinados requisitos, tá? Esses requisitos não necessariamente são os requisitos da norma ISO, tá? A norma ISO estaria, claro, para contribuir com a implantação do sistema de gestão ambiental, mas ela não é obrigatória. Agora, se houver uma exigência contratual de uma relação comercial entre duas organizações, e dentro dessa obrigatoriedade, ali, né, dessa relação contratual, existir, né, a obrigatoriedade de ter um sistema de gestão ambiental implantado, certificado ou apenas com base na ISO, aí nós temos que atender esses requisitos, que possuem ali a palavrinha deve, né, aquele caráter de obrigatoriedade para esses requisitos, tá? Então, lembrando que ela é uma norma facultativa, mas uma vez a organização tenha decidido aplicar, determinados requisitos são obrigatórios para essa organização, tranquilo? Então, vamos lá. No item comunicação, generalidades, né, a parte mais geral deste item, a gente tem a organização deve estabelecer, implementar e manter o processo necessário para comunicações internas e externas, referente, claro, ao seu sistema de gestão ambiental. E aí inclui, né, sobre o que comunicar, quando comunicar, com que se comunicar, com quem, né, se comunicar e como comunicar. Tá? Então, ele deve aí atender a estes itens deste requisito. Tá? Ao estabelecer o processo de comunicação, a organização deve levar em consideração os requisitos legais e outros requisitos, assegurar a informação ambiental, enfim, uma série de coisas. E aí, vejam que, quando a gente fala da informação documentada, nós vamos ver logo em seguida o que é essa informação documentada,
Ele fala que a organização deve reter informação documentada. Para lembrar, reter é aquela informação documentada disponível no local de trabalho, dentro da organização. Não é uma informação que eu consigo obter externamente à organização, através do site da empresa, através de outras fontes de informação, como, por exemplo, ali que fica disponível a política ambiental da organização, que nós já discutimos sobre ela. Tá? Então, reter acesso interno, acesso dentro da organização. E aqui diz, que a organização deve reter informação documentada como evidência de suas comunicações. Então, aqui ele está dizendo assim, a comunicação, determinado item do sistema de gestão ambiental, ele foi comunicado? Se foi, eu preciso da evidência desta comunicação. Não me interessa o conteúdo propriamente da comunicação. O que me interessa é que ela foi comunicada. Tranquilo? E aí, é claro, deve ser demonstrado de que forma isso foi comunicado. Através de um e-mail institucional, através de murais institucionais. Como é que isso foi informado? Através de uma mensagem quando um determinado colaborador vai acessar o sistema e aparece lá a mensagem para ele. Então, como que é feita essa comunicação? Tá? A gente precisa, então, da evidência disso, dessa parte da comunicação, e não do conteúdo em si. Tá certo? Então, vamos lá. Comunicação interna. Lembrando que, de uma maneira geral, deve determinar e implementar a comunicação interna e externa. Aí ele divide. Comunicação interna. A organização deve comunicar internamente as informações pertinentes do SGA entre os diversos níveis e funções da organização, incluindo qualquer mudança que tenha sido realizada no sistema de gestão ambiental. E essa parte, né, de ser informado internamente para os diversos níveis e funções, significa que eu não posso deixar de lado ninguém da organização. Todas as pessoas que realizam o trabalho sob controle dessa organização, isso significa colaboradores internos, terceirizados e outros que podem influenciar nos resultados do sistema de gestão ambiental, devem ser informados, certo? Então, não esqueçam que todos esses, então, fazem parte da comunicação interna. Portanto, uma vez estando dentro da organização, devem ser comunicados de todos os itens, tudo aquilo que pode influenciar no sistema de gestão ambiental da organização, certo? Assegurar que os processos de comunicação possibilitem que qualquer pessoa que realize o trabalho sob o controle da organização contribua para a melhoria contínua, que foi isso que nós acabamos de comentar. Tá? Comunicação externa. A organização deve comunicar externamente as informações pertinentes para o sistema de gestão ambiental, como estabelecido pelo processo de comunicação da organização e como requerido por seus requisitos legais. Galera, a questão de comunicação externas, tá? Comunicação externa, são de todas aquelas informações que, de fato, podem ser comunicadas externamente, certo? Então, se eu tenho uma normativa, se eu tenho uma legislação que me obriga à publicidade de determinados atos ou de algumas atividades que são realizadas pela organização, eu devo comunicar externamente. Vamos a um exemplo. A licença ambiental da organização. Toda licença ambiental deve ser externada ao público externo, por exemplo. Então, tem um formato a ser externalizado, né, a ser publicizado, as informações que devem ser colocadas nessa informação. As informações nessa informação é maravilhoso. As informações da licença que deve ser colocado nessa comunicação externa.
esta placa, muitas vezes. Então, vocês podem ver aí em diversos lugares, é claro que nós vamos retomar isso quando nós falarmos de licenciamento ambiental, mas empresas no qual tem aquela placa, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, da FEPAM, a placa verde, tem várias informações pertinentes ali. Aquilo lá é uma obrigatoriedade legal, né? Os atos do licenciamento devem ser publicizados pela organização. Tá? Então, ali é uma forma de fazer essa comunicação externa. Assim como a gente tem ali a parte da política ambiental, a gente já viu isso, né? Então, aquelas informações documentadas a serem mantidas pela organização, bom, elas podem ser comunicadas de maneira externa, que pode ser através do site da organização, outdoor, pode ser através de rádio, uma série de formas para publicizar determinados atos e atividades realizados pela organização. Tranquilo? Galera, até aqui, tudo certo? Comunicação, item comunicação, tudo certo? Tudo certo. Maravilha. Tudo certo. Beleza, show de bola. Beleza, obrigado pela resposta de vocês aí. Vamos lá, vamos de novo, vamos voltar para cá. Galera, agora a gente começa a parte de informação documentada, tá? Vamos fazer aqui um paralelo ao que nós tínhamos anteriormente ao que nós temos agora. Antigamente nós tínhamos documentação e não informação documentada. Agora, a gente muda. Documentação é uma coisa, documentação é um documento físico, né? É um elemento físico ali, é uma normativa, é um procedimento, é o próprio sistema, enfim. Agora, quando a gente fala de informação documentada, é um outro formato que nós temos trazido por essa norma. Porque imaginem vocês, a gente está falando aqui de uma norma ambiental, concordam comigo, né? Se nós estamos falando de uma norma ambiental, concordam que não é condizente nós termos ali documentação, ou documentos, ou procedimentos? Por quê? Nós vamos ter uma quantidade de documentos em meio físico que muitas vezes são desnecessários, que essas mesmas documentações podem ser acessadas de outras formas. Então, isso foi corrigido nessa nova norma do ano de 2015, nessa nova não, né, na norma atualizada de 2015, como informação documentada. Então, aqui ele está dizendo que essas informações podem ser comunicadas, podem ser armazenadas de diversas formas, tá? Então, vamos lá. O sistema de gestão ambiental da organização deve incluir informação documentada requerida por esta norma. E aí nós já vimos, né? Informação documentada a ser mantida, informação documentada a ser retida, requisitos legais e outros requisitos, e assim por diante, tá? Então, diz assim, a informação documentada determinada pela organização como sendo necessária para a eficácia do sistema de gestão ambiental. Pode ser uma norma interna da organização, pode ser uma outra informação documentada que muitas vezes não está previsto pela norma, mas que a própria organização, a alta direção, considera relevante para que haja um determinado entendimento sobre um fator, sobre algo determinante do sistema de gestão ambiental. Então, ele considera que aquilo é importante, nós temos uma informação documentada. Essa informação documentada, voltamos a frisar, pode ser mural, e-mail, site, crachá do colaborador, pode ser um documento na contratação do colaborador que está ali, então ele tem que ler aquele documento, confirmar conhecimento, uma série de situações, e outra série de formas, né, que a organização considerar como sendo necessária, tá? Bom, criando e atualizando. Tem algumas notas nesse meio aí que acho que não cabe nós lermos nesse momento, vocês podem depois pegar isso, tá? Então, olha só, criando e atualizando. Ao criar e atualizar a informação documentada, a organização deve assegurar apropriados. Galera, isso aqui parece ser básico para nós, né? Identificação e descrição. Pessoal, eu preciso saber se aquela documentação,
aquela informação documentada, é referente a A, B ou C. De quando é aquela informação documentada? É uma informação documentada que foi recentemente atualizada? Qual é o número de atualização? Quem é que desenvolveu essa informação documentada? Ou quem foram as pessoas, os responsáveis por desenvolver essa informação? Quais são os dados para que eu possa identificar? Então, isso é importante ter na informação documentada. E aí chegamos num ponto importante, que é o formato. O formato pode ser, então, um software, né? Pode ser um sistema, pode ser uma forma gráfica, um desenho, um gráfico propriamente, uma imagem, uma análise de resultados, pode ser em papel, pode ser em meio eletrônico, dependendo até, né, da situação, pode ser até um sinal de fumaça, né? Mas aceita como informação documentada qualquer formato, desde que tenha-se acesso a essa informação documentada. Não basta eu ter uma informação documentada em meio eletrônico, por exemplo, e a pessoa que deveria ter acesso àquela informação não tem. Ah, porque precisa de uma senha, aquela pessoa não tem. Ah, porque não tem acesso naquele local de trabalho a um determinado computador para acessar eletronicamente aquela informação documentada. Então, também tem que verificar se aquele meio está adequado. Vejam o item C. Análise crítica e aprovação quanto à adequação e suficiência. Suficiência no sentido de as informações são suficientes, são compreensíveis. Também não adianta nada eu colocar uma informação para um determinado colaborador com termos técnicos, né, cheio de situações ali que não é todo mundo que vai compreender, né, o sentido daquelas palavras, daquelas frases. Não adianta nada eu disponibilizar uma informação assim para alguém que não vai entender o conteúdo. Então, tem também que a linguagem dessa informação documentada tem que ser adequado a quem, de fato, vai receber essa informação. Então, quem é que vai fazer a análise crítica? Pode ser a alta direção, e ela, claro que tem aí o dever de analisar criticamente, mas ela, nesse sentido, ela pode delegar estas funções a determinadas pessoas de setor, coordenador de setor, né? Então, isso é uma informação, é uma atividade que pode ser delegada pela alta direção. Mas essa informação documentada tem que sofrer uma análise antes de colocá-la em vigor, digamos assim. Tá? Se a gente fosse falar em legislação, antes de sancionar, tem que ser analisado criticamente. Tá? E aí, então, com relação à adequação e suficiência, é isso que nós comentamos, né? Não adianta dar um pedaço de carne a quem não tem dente, é mais ou menos nesse sentido, né? Utilizando aí o perdão do trocadilho, né? Então, tem que estar adequado àquele que vai receber. Tá certo? Controle de informação documentada. A informação documentada requerida pelo sistema de gestão ambiental e por esta norma deve ser controlada para assegurar que esteja disponível e adequada para uso. Eu tenho uma informação documentada, vamos supor que foi determinado um procedimento para a realização da atividade X. E aí, aquele procedimento, botaram numa gaveta, lá no setor de registros, e não foi passado a quem vai executar a atividade. Sequer está lá disponível no local de trabalho. Galera, não adianta nada eu tenho uma informação documentada nesse sentido. Eu preciso, então, disponibilizar. Adequado para uso, eu posso dizer o seguinte. Primeiro, vamos pensar que eu tenho um determinado local ou um instrumento que é essencial, por exemplo, para a emergência. Certo? E aí, tem lá
esse equipamento, né, esse local aí, fica na área externa. E a informação documentada, eles decidiram, então, sem meio físico, é um papel informando, e esse papel está na área externa, exposto a chuva e sol. Com o passar do tempo, com chuva e com sol, começou a se deteriorar aquela informação e ela deixou de estar adequada para uso. Então, deve ser assegurado que essa informação documentada, no local onde ela deve estar, ela está adequada para uso. Senão, pouco adianta a informação documentada. Da mesma forma, vem ali no item B que ela esteja protegida suficientemente. Então, por exemplo, contra a perda de confidencialidade, uso impróprio ou perda de integridade. A perda de integridade vai no sentido também da adequação de uso. Então, perda de confidencialidade. Vamos pensar que eu tenho ali um sigilo industrial. Vamos pensar que eu tenho uma informação de determinados colaboradores que é importante eu ter apenas naquele local de trabalho, de uma maneira interna. Então, eu tenho que proteger essa informação documentada. E é claro que eu preciso demonstrar que essa informação documentada está protegida de alguma maneira, de alguma forma. Tá? Da mesma forma, a questão do uso impróprio. Eu não posso permitir que aquela informação documentada seja utilizada para outros fins que não aquele no qual ela foi designada. Vamos dar aqui um exemplo hipotético. Eu tenho lá um determinado procedimento e eu utilizar aquele procedimento para uma outra coisa porque eu acho que dá para adaptar. Né? Então, vamos pensar que eu tenho um procedimento para recolhimento dos resíduos recicláveis, por exemplo, que estão ali segregados na fonte, e aí eu tenho um pavilhão separado com os resíduos perigosos, e ali eu tenho alguns tonéis, né, com resíduos perigosos, e aí tem um determinado procedimento ali dos resíduos recicláveis, e aí eu não estou com o procedimento dos perigosos, e aí, por interpretação, analogia, eu acho que dá para fazer o mesmo procedimento dos recicláveis com os perigosos, e aí eu posso colocar em risco todas a integridade física da pessoa, né, a questão de proteção do meio ambiente, uma série de outras coisas. Então, eu preciso evitar isso. E como é que eu vou evitar? Certo? Então, eu preciso dar subsídios para isso. Tá? Para o controle de informação documentada, a organização deve abordar as seguintes atividades: distribuição, acesso, recuperação e uso. Basicamente, aquilo que nós vimos, só que de uma maneira mais direta, mais objetiva. Tá? Então, eu preciso distribuir aqueles que precisam ser distribuídos. Deve ser acessível. Caso haja necessidade de troca, recuperação, atualização, isso deve ser realizado. Armazenamento, preservação, incluindo a preservação da legibilidade, aquilo que nós comentamos, né, daquele informação documentada que está exposto à chuva, sol, enfim, né, o material referente a isso. Controle de alterações, então a gente já falou isso com relação à parte de identificação da informação documentada. Retenção e disposição, a gente já sabe, questão de informação documentada retida ou mantida, tá? Então, informação documentada de origem externa, determinada pela organização como sendo necessário para o planejamento e operação do SGA, deve ser identificada e controlada. Por exemplo, uma documentação de um determinado cliente ou fornecedor, no qual ali há uma exigência que a organização considera como sendo importante para a implantação, para a manutenção do sistema de gestão ambiental. Bom, você tem essa documentação de origem externa, ali, por exemplo, do fornecedor, uma relação contratual, por exemplo, e essa informação ela pode influenciar nos resultados do meu SGA, nos meus indicadores ambientais pretendidos. Eu posso, então, determinar então, ela como sendo necessária, e aí eu tenho que identificar e controlar da maneira que nós vimos anteriormente. Tá?
Planejamento e controle operacional, esse aqui é base, é autoexplicativo, tá? A questão do planejamento e controle operacional. Então, eu vou até passar ele. E vou direto para preparação e resposta a emergências, tá? Se vocês observarem, até em alguns momentos, dentro da norma nós vamos encontrar questões relacionadas à segurança, questões relacionadas à qualidade. Então, verifiquem que agora a gente não pode mais, né? Não pode não, né? Mas é recomendado, né, que se faça uma gestão integrada, saúde, segurança, qualidade e meio ambiente, justamente para que eu tenha um sistema de gestão adequado a determinada organização. Então, é importante observar todos os fatores, tá? Até deixa eu mostrar para vocês aqui, tem um livro, eu até deixei separado. Eu considero esse livro muito interessante, muito bom, tá? Para quem quer, enfim, ler um pouco mais sobre sistema de gestão integrada, tá? Esse livro já está com a atualização da ISO 45001, né, que fala sobre gestão de saúde e segurança, tá? Então, aqui, ó, depois eu deixo para você certinho lá, tá? É um livro muito interessante para vocês, quem gosta desse sistema de gestão integrado, vai tratar aqui das três de uma maneira bem interessante, bem didática, tá? São 2 professores, né, e desenvolveram esse livro. O Marcelo Couto, que foi meu professor, é extremamente experiente nessas atividades de auditorias de sistemas de gestão. Ele é auditor líder, trabalha fortemente com certificações de sistemas de gestão, ISO, tá? Colabora com atualizações também das normas, então acho que é um material bem interessante. Alguém gostaria de falar alguma coisa, hein? Tem alguém querendo entrar aqui, talvez seja isso. Tudo certo aí? Não? Não queriam falar nada? Beleza? Então vamos lá. Galera, preparação e resposta à emergência. A organização deve estabelecer, implementar e manter os processos necessários para preparar-se e responder a potenciais situações de emergência identificadas em 611. E aí, depois teria que verificar o 611. Mas olha só, a organização deve preparar-se para responder pelo planejamento de ações para prevenir ou mitigar impactos ambientais adversos de situações de emergência. Bom, galera, isso aqui nada mais é do que estabelecer procedimentos e fazer treinamentos em caso de algum acidente ambiental, derramamento de óleo, de diesel ou de qualquer outra coisa, alguma situação adversa com relação a resíduos perigosos, por exemplo, um equipamento que está ocasionando determinado vazamento, estação de tratamento de efluentes que, por algum motivo, falhou, teve uma eficiência baixa e, por consequência, venha a causar impactos ambientais adversos, certo? Então, precisa a organização estabelecer procedimentos para responder a estas situações de emergência, tá? Então, ela precisa preparar-se para isso. Vai preparar-se através, então, do planejamento, através de um procedimento e, claro, através de treinamento para responder a isso, para atender aquele procedimento, aquela emergência, tá? Não basta ter um procedimento se ninguém sabe executar. Então, precisa, claro, preparar para isso. E preparar é treinar, certo? Periodicamente, constantemente, revisar o procedimento de combate à emergência, tá? Seguindo, responder a situações de emergências reais. Aqui a gente pode dizer, por exemplo, fazer uma simulação de uma emergência real. Tá? E aí, quando eu falo simulação, fica aqui uma crítica, ou até mesmo como vocês querem interpretar,
Responder a situação de emergência real através de simulação é realmente fazer uma simulação. Tentar demonstrar o máximo possível de realidade naquela situação de emergência. Não é avisar com uma semana de antecedência que vai ter uma simulação no qual vai acontecer isso, isso, aquilo, outro, e o procedimento será isso, isso, aquilo, outro. O procedimento e a forma de responder a isso já foi treinado, já foi avisado. Agora eu preciso saber se está tudo ok mesmo. E pode ser através de emergências reais mesmo, que acontecem de fato, ou simulações que interpretam as situações reais. Tá? Então, isso é importante, responder a estas situações. Vamos mais. Tomar ações para prevenir ou mitigar as consequências decorrentes de situações de emergência, apropriadas à magnitude da emergência e ao potencial impacto ambiental. Então, tomar ações para prevenir, bom, prevenir é uma ação antes da emergência, tá? Então, prevenção, eu vou agir para que não ocorra emergência. Caso ocorra, tanto que está aqui o ou, né? Não é e, é ou, caso ocorra, para mitigar, para minimizar ao máximo as consequências desta situação de emergência. De uma falha na ETE, de uma falha no sistema de tratamento de emissões atmosféricas, de uma falha de manuseio de determinada situação, sei lá, resíduos ou equipamentos, ou vazamento, ou na hora do abastecimento acontece lá um acidente e aí ocorre uma série de danos, então que emergências são essas? E claro, né, que essas ações devem ser apropriadas à magnitude, tá? Testar periodicamente as ações de respostas planejadas, onde viável. Galera, testar periodicamente é o que eu acabei de falar em questão de simulação. Aquele botãozinho vermelho que tu vai dar um soco naquilo, que vai apitar desesperadamente, as pessoas vão sair correndo, pisoteando uma em cima da outra porque querem se salvar a própria pele, bom, é isso que tu tem que fazer. Sabe, tem relatos, né, de alguns conhecidos que já fizeram simulações, na verdade, auditorias sobre esse requisito, onde eles chegavam uma determinada organização, avisavam, né, a alta direção do que eles iam realizar e pediam, né, sigilo com relação a isso, e aí eles testavam, em meio à auditoria, um determinado planejamento de resposta à emergência. Ia lá, e metia a mão no botão e ficava de braços cruzados só olhando, para saber a reação dessas pessoas. Se de fato elas vão agir corretamente como aquilo que foi planejado. Então, por exemplo, ir com calma aos acessos de saída. O acesso de saída é maravilhoso, né? Aos locais de saída previstos. Ir com calma, ajudar aqueles que têm maior dificuldade de locomoção, e uma série de outras coisas que tem lá no planejamento, né? Ou, por exemplo, simular um determinado derramamento para ver como que aqueles que foram treinados vão reagir a isso. E aí é naquele momento que tem o desespero, né, que tem o coração batendo mais forte, e aquele é o momento, de fato, de se testar as ações de resposta. Tá? E aí, seguindo, né, periodicamente analisar criticamente e revisar o processo e as ações de resposta planejada. Bom, da mesma forma que eu vou testar, eu vou analisar criticamente. Como que foi o resultado? Espera aí que o Siri, aqui no meu celular, resolveu falar comigo agora. Tudo, apareceu até a prevenção de incêndio aqui para mim. Tudo bem louco. Como é que eu faço para tirar esse troço aqui? Deu, saiu. Então, galera, ao mesmo tempo que eu simulo, eu vou analisar criticamente os resultados, né? Se o planejamento, o treinamento aconteceu de forma adequada, se o resultado da simulação foi adequado e assim por diante, tá? E, claro, se ocorreu uma situação de emergência real, teve um derramamento, teve um acidente com resíduos perigosos, teve problema lá nas emissões atmosféricas ou efluentes, enfim, aconteceu um problema.
e teve que reagir a esta emergência, após isso deve então ser feita uma análise crítica sobre a ocorrência de fato, né, o que levou à ocorrência e se aquilo que foi planejado foi executado de uma maneira adequada. Tranquilo? Depois, prover informações pertinentes e treinamento relacionado à preparação e resposta à emergência. Galera, como é que eu vou saber se fulano, beltrano e ciclano participaram do treinamento? Bom, através de uma lista de presença, através de entrevistas, né, e questionamentos sobre o treinamento, o que foi realizado, uma série de coisas. Tá? Então, aqui já estou dando um spoiler de uma forma de auditoria, tá? Mas deve, então, ter as informações de que aquelas pessoas passaram por treinamentos assim, assados, referente a tais e tais itens, nos dias tais e tais, e assim por diante, que é a assinatura do fulaninho lá, tá? Se o cara não sabe assinar, mete o dedão e tudo certo, tá? Tranquilo? Beleza? A organização deve manter informação documentada na extensão necessária para ter confiança de que o processo seja realizado conforme planejado. Bom, isso aí tem tudo a ver com o que a gente acabou de dizer. Monitoramento, medição, análise e avaliação. Galera, isso aqui tem a ver com desempenho ambiental, indicadores ambientais. Melhorou ou não melhorou? Como que eu estou medindo isso? Como que eu estou analisando isso? Então, preciso demonstrar uma série de situações. Se tem um determinado indicador que eu preciso mensurar ele através de um determinado equipamento, bom, eu preciso garantir que aquele equipamento esteja calibrado, verificado, está de acordo com o que vai ser realizado, tá? Então, basicamente é isso de uma maneira geral, vocês têm acesso a essa informação, mas é realmente fazer uma análise, né, sobre tudo o que aconteceu e verificar se os indicadores estão de acordo com aquilo que foi planejado, aquele objetivo ambiental estabelecido e assim por diante. Verificar, de fato, se a eficácia está ocorrendo da maneira como foi planejado, tá? Se realmente se está tendo eficácia ou não. A organização deve reter informação documentada como evidência do monitoramento, da medição, análise e dos resultados da avaliação. Vou dar um exemplo aqui. Teve lá um determinado parâmetro que está sendo analisado, um requisito está sendo analisado, e aí a alta direção vai lá e realiza uma análise sobre aquilo, monitora, né, mede, enfim, e aí eu tenho o resultado vai ser em forma de gráfico, não tem problema. Então, como é que eu vou guardar essa informação do resultado da avaliação? Tem lá num sistema, sei lá, fez numa planilha Excel, não tem problema. Onde é que está isso? Onde é que está essa informação? Então, tem que demonstrar os resultados, tá? Avaliação do atendimento dos requisitos legais, então, como que está sendo atendidos os requisitos legais e outros requisitos, aquelas normas estabelecidas pela organização. Avaliar o atendimento dos requisitos, então, e tomar ações, se necessário. Um determinado requisito, eu estou atendendo parcialmente, não estou atendendo ou estou atendendo. Então, verificar isso e, claro, tomar as ações necessárias para, de fato, atender o requisito legal e outro requisito. Lembrando que requisito legal é uma obrigatoriedade legal, uma lei a ser atendida, e por ser uma lei, pode dar à empresa, dar à organização, algumas sanções que para ela não são interessantes. Então, quais são as ações que eu vou tomar para evitar este tipo de acontecimento? Bom, aí eu tenho que, então, estabelecer isso, tá? Manter o conhecimento e entendimento de situações do atendimento aos requisitos e assim por diante. Reter informação documentada como evidência do resultado da avaliação. Ele não quer saber como tu avaliou, ele quer saber o resultado da avaliação. Tá? Chegamos aqui no item, a partir daqui interessante, porque já nos introduz o que nós vamos ver adiante, tá? Que é sobre auditoria. Primeiro, galera, até aqui. Como é que vocês estão aí? Já dormiram? Querem 5 minutinhos para pegar um café? Tudo certo, senhor. Tudo certo? Tranquilo?
Show. Show de bola. Podemos seguir, então? Ou vocês querem um tempinho aí para dar uma respirada? Acho que pode seguir. Maravilha, vamos lá, então. Então, vamos seguir. Vamos tocar bala nisso aqui. Vamos voltar para a nossa querida norma. Auditoria interna. Bom, a primeira frase já nos dá uma ideia daquilo que nós estávamos comentando ali no início, de que é uma norma, né, ou o sistema de gestão ambiental, de uma maneira geral, é uma estratégia facultativa. Só que uma vez decidido que terá um sistema de gestão ambiental implantado, e esse sistema de gestão ambiental, ele tem o intuito de buscar uma certificação ou de estar de acordo com a ISO, mesmo sem ter a intenção de certificação, deve passar por auditorias internas periódicas a intervalos planejados. Auditorias internas. Depois nós vamos ver alguns princípios dessas auditorias, o que é uma auditoria interna, o que é uma auditoria externa. Mas veja que, para que eu tenha uma certificação ISO em ISO 14001, Sistema de Gestão Ambiental, que é isso que nós estamos vendo, é obrigatório que tenham sido feitas auditorias internas anteriormente à auditoria de certificação. Caso contrário, nós temos um requisito importantíssimo que não foi atendido. Imaginem vocês que não passou por auditorias internas e aí é solicitada uma auditoria para a certificação. Chegando no local para a certificação, foi constatado que não houve nenhuma auditoria interna. Bom, aqui está um erro grave, né? Então, primeiro vai ter que ser revisto esta não conformidade, realizado ações para sanar essa não conformidade, para que então eu possa vir a ter uma certificação ISO 14001 ou que possa ter uma declaração ou algo do tipo dizendo que tem um sistema de gestão ambiental aplicado com base na ISO. Portanto, se é certificado ou é com base na ISO, obrigatoriamente tem que realizar auditorias internas. Certo? Vamos lá. E aí, então, diz que deve conduzir auditorias internas a intervalos planejados para prover informação sobre o SGA. Está conforme com os requisitos da própria organização e os requisitos dessa norma. Requisitos são aqueles outros requisitos, lá do item requisitos legais e outros requisitos, está aqui. Tá? Então, normas internas e outros requisitos da norma. Tá? Então, tem que verificar, né, nessas auditorias, se eu tenho um SGA implantado e mantido eficazmente, né? Então, se realmente está tendo resultados eficazes, se os indicadores ambientais estão melhorando de forma contínua, tá? E depois ele traz programa de auditoria interna. A organização deve estabelecer, implementar e manter programa de auditoria interna, incluindo o que faz parte do programa de auditoria interna? A frequência, quais são os métodos que vão ser utilizados ou que foram utilizados, quem é responsável por o que dentro da auditoria, quais são os requisitos para planejar e para relatar suas auditorias internas. Então, como é que é feito o planejamento de datas, locais e assim por diante, como que são informadas as auditorias, como que são realizadas as análises das auditorias, assim por diante. Ao estabelecer o programa, a organização deve levar em consideração a importância ambiental dos processos e as mudanças que afetam a organização e os resultados das auditorias anteriores. Tá? Deve, então, definir os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria. Quais são os critérios da auditoria?
quais são os requisitos que serão abordados em cada auditoria. Não necessariamente um determinado setor precisa ser analisado todos os critérios. Eu posso escolher, não, eu posso definir aqueles que são aplicáveis àquele determinado setor e, a partir dali, definir aqueles critérios. O escopo é, de fato, onde vai ser aplicada a auditoria. Vai ser aplicado apenas no setor, na unidade como um todo. Tá? O escopo é o limite, né? Qual é o limite dessa auditoria? Selecionar auditores e conduzir auditorias para assegurar. E aqui nós temos duas características importantes da auditoria: objetividade e a imparcialidade do processo. Objetividade é ir ao local e realizar a auditoria de forma objetiva, ou seja, sem demorar, sem utilizar de subjetividade, né? Sem analisar conforme critérios pessoais, por exemplo. Imparcialidade é garantir que aquela auditoria está livre de tendências, de conflitos de interesse. Como é que eu vou garantir a imparcialidade? Bom, nós temos diversas formas de garantir a imparcialidade. Nós temos, por exemplo, pegar um colaborador de um determinado setor e auditar outro setor. Certo? É um setor no qual aquela pessoa não tem contato, não participa, não tem amizades íntimas, por exemplo, certo? Não tem uma relação íntima com ninguém daquele setor. Ou, se é uma empresa, uma organização com diversas unidades, o fulano da unidade X audita a unidade Y. E vice-versa. Ou ainda, se quiser garantir cada vez mais a imparcialidade, contratar empresas especializadas em realização de auditorias ambientais. Essas organizações vão realizar auditorias internas. Essas empresas contratadas vão realizar auditorias internas. Nada impede de realizar dessa forma. Para quê? Para garantir que aqueles resultados são resultados imparciais. São resultados que, de fato, demonstram a realidade da organização. Porque se tiver ali alguma informação oculta, algum resultado que difere da realidade, o resultado da auditoria de certificação, por exemplo, pode vir dando não conformidade naquilo que a organização achava que estava tudo correto. E aí eu posso ter prejuízos posteriores. Então, a imparcialidade é importante, o resultado real da auditoria é importante. Tá? Vamos seguir. Assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados para a gerência pertinente. Bom, fiz lá uma auditoria do setor de meio ambiente. Então, os resultados serão relatados à gerência pertinente. Foi realizado no setor de registros, de gestão humana, de recursos humanos, enfim. Vou lá e reporto os resultados a essa gerência. Não significa que eu não devo informar os resultados da auditoria para a alta direção. Inclusive, é importante que esses resultados sejam demonstrados para a alta direção e também para a gerência pertinente. Até mesmo porque, no momento de executar ações corretivas, quem é que vai, de fato, estar na linha de frente executando isso? É a gerência pertinente. Claro que junto, né, com os demais colaboradores, são eles que vão colocar a mão na massa, digamos assim. Então, eles também precisam conhecer. E a alta direção, porque é o ponto central, é o líder. É ele que deve garantir que uma ação necessária, que precise de recursos, que precise de determinado apoio técnico, enfim, que aquela alta direção garanta
que aquela ação corretiva vai ocorrer da melhor maneira. Então, ela também precisa estar ciente dos resultados. Tranquilo? A organização, então, deve reter a informação documentada como evidência da implantação do programa e, claro, dos resultados da auditoria. Tá? Então, onde é que eu vou encontrar esse resultado da auditoria, os programas e tudo mais? Bom, pode ter um setor de registro, pode ter um sistema eletrônico no qual ali tem relatado todas as auditorias, dias, datas, né, que foram realizadas, quem é que realizou, quanto tempo demorou, quem é que analisou os resultados, né, como é que foi feita essa análise, tá? E aí, então, chegamos na análise crítica pela direção. E vejam que aqui fala que a alta direção deve analisar. Ninguém está dizendo aqui que é o setor de meio ambiente, o gerente do meio ambiente, que vai ter que analisar criticamente o SGA. Aqui eu estou dizendo que quem é que vai fazer isso? É a alta direção. Neste sentido, ela não pode delegar essa função, porque está dizendo, é a alta direção que deve fazer isso. Então, se ela delegar a função, aqui eu posso ter um erro de execução, tá? Então, a alta direção deve analisar criticamente a intervalos planejados para assegurar a contínua adequação, suficiência e eficácia. O que nós já sabemos, que o objetivo, lembra do ciclo PDCA? Qual é o objetivo disso? A melhoria contínua. Portanto, eu vou analisar criticamente o SGA de forma constante, justamente para permitir a melhoria contínua. Caso contrário, não tem nenhum sentido analisar periodicamente, enfim, essas questões. Então, a análise crítica deve considerar, aí tem uma série de questões que deve considerar, tá? E aqui é importante, ó, as saídas da análise crítica pela direção, o que ela deve demonstrar? As conclusões sobre a contínua adequação, suficiência e eficácia do SGA. Então, está tendo uma melhoria contínua, não está tendo, há uma melhoria constante nos indicadores ambientais, não está tendo, por que não está tendo, ou por que está tendo, tá? Então, concluir sobre isso. Decisões relacionadas às oportunidades para a melhoria contínua. Então, expor o que foi decidido com base naquilo que vem sendo planejado e executado. Houve uma decisão de alteração, houve uma decisão de melhoria. Que decisão foi essa? Então, ali, eu preciso demonstrar as decisões tomadas. Decisões relacionadas a qualquer necessidade de mudança do sistema de gestão ambiental, da mesma forma, incluindo recursos. Ações, se necessárias, quando não forem alcançados os objetivos ambientais. Já vimos isso lá em objetivos, né? Oportunidades para melhorar, a questão de direcionamento estratégico da organização, enfim, uma série de coisas. E a informação documentada, então, deve ser retida, tá? Bom, vimos que nós temos a auditoria interna e vimos que a alta direção deve frequentemente fazer uma análise crítica do sistema de uma maneira geral e, claro, que inclui as auditorias internas. Quando eu tenho um não atendimento a um determinado requisito normativo do meu SGA, eu tenho que esse não atendimento é uma não conformidade. E para toda não conformidade, eu devo reagir a esta não conformidade através de ações corretivas. Então, olha só. Ao ocorrer uma não conformidade, um atendimento a um não requisito, um não atendimento a um requisito normativo, a um requisito legal, a uma normativa interna. Ao ocorrer esta não conformidade, a organização deve reagir e, como aplicável, tomar ação para controlá-la e corrigi-la. Lidar com as consequências, incluindo minimizar os impactos ambientais adversos.
avaliar a necessidade de uma ação para eliminar as causas da não conformidade. Então, por exemplo, houve uma não conformidade, mas é uma não conformidade baixa, simples, e não tem uma causa específica. Houve realmente foi um problema, muitas vezes de digitação, muitas vezes de atualização. E aí, isso não é uma não conformidade que vai me causar um problema muito grande. Então, verificar se a causa daquela não conformidade é uma causa grave, se não é uma causa grave, e aí, então, verificar se tem necessidade de uma ação para eliminar essa causa ou não. Tá? Para que, de fato, ela não se repita ou ocorra em outro lugar. Analisando criticamente a não conformidade, determinando as causas e determinando aquilo que pode ser realizado, tá? Implementar qualquer ação necessária, analisar criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada. Então, vamos lá. Numa determinada auditoria, tivemos uma não conformidade, e esta não conformidade, a organização analisou, estabeleceu uma ação corretiva, realizou esta ação corretiva. O que eu devo fazer? Analisar se aquela ação foi efetiva ou não foi. Se teve eficácia ou se não teve. Analisar criticamente isso. Tá? Então, é preciso fazer isso. Não basta eu determinar a ação corretiva e não executar e, consequentemente, também não analisar criticamente. Então, fiz a ação corretiva, preciso executar e preciso, obviamente, analisar se deu certo ou se não deu certo. Se não deu certo, alterar a ação corretiva e voltar à análise novamente. Tranquilo? Então, isso é necessário. Realizar mudanças no SGA se necessário. As ações corretivas devem ser apropriadas à significância dos efeitos das não conformidades. Por óbvio, né, gente? Eu não posso pegar uma não conformidade grave, que pode ter consequências graves para a organização, e estabelecer uma ação corretiva básica, simples, que sequer vai chegar a evitar a nova ocorrência. Então, ela deve estar apropriada à significância daquela não conformidade. Parece óbvio, né? Professor, mas é óbvio, se tem uma não conformidade no qual ela é grave, pode me causar extremos prejuízos ambientais, econômicos, enfim, é claro que eu vou agir de maneira intensa. Pois é, muitas vezes aquilo que parece óbvio, a gente precisa às vezes dar uma reforçada, né? Justamente por quê? Porque uma não conformidade sobre uma não conformidade mal reagida pode me causar problemas mais sérios, tá? Uma perda de uma certificação, uma perda de uma relação contratual, e aí os prejuízos podem ser maiores ainda, tá? Veja o seguinte, a organização deve reter informação documentada como evidência. Evidência do quê? Da natureza da não conformidade, ou seja, da onde que saiu essa não conformidade, e qualquer ação tomada. Deve reter informação documentada como evidência também dos resultados da ação corretiva. Lembra que eu comentei, né? Não basta eu ter ação corretiva, eu tenho que executar e, obviamente, analisar criticamente. Portanto, quando eu falo dos resultados, eu tenho que dizer assim, ó, o resultado foi bom, foi ruim, foi eficaz, não foi? Que resultado foi esse? Esse resultado é a consequência da análise crítica dessa ação corretiva. Tá certo? Então, aqui eu tenho uma questão de não conformidade e ação corretiva. E aí, claro, né? Melhoria contínua aqui, por óbvio, né? É aquilo que nós já vimos desde o início. Para que serve um SGA? Para melhorar continuamente o desempenho ambiental da organização. E como vocês já sabem, nós não podemos mais, não conseguimos mais dissociar, ou seja, separar o desempenho ambiental
do desempenho social e econômico, ou até mesmo do desempenho referente à qualidade, à segurança. Portanto, aqui está envolvido sustentabilidade e está envolvido um sistema de gestão integrado. Tá bem? Então, a organização deve melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do SGA para aumentar o desempenho ambiental. Tranquilo? Bom, galera, aí depois vem aqui o anexo A, orientações para uso, basicamente isso que nós vimos, só que de maneira um pouco mais detalhada em algumas ocasiões. E aí aqui a gente termina a nossa análise da ISO 14001, certo? Bom, galera, dúvidas, colaborações, querem dar algum exemplo, querem falar como é que é na empresa de vocês, se vocês já fizeram, já passaram por algum processo nesse sentido, se tem algum requisito da norma que vocês reconheceram na empresa em um determinado momento da minha fala. Vocês querem comentar algo? Enquanto isso eu tomo uma aguinha aqui para dar uma recuperada na garganta, na boca seca. Ninguém quer falar nada, né? Tudo certo. Paulo, posso chamar de Paulinho, Paulo? Tá escrito ali, Paulinho. Posso ou não? Pode, sem problema algum. Beleza. Então, Paulinho, sim. Digamos que a base, a estrutura dela é praticamente igual, tá? Claro que vai mudar o foco, né? Um vai falar ali da parte ambiental, outro vai falar de qualidade, serviço, produto e tal, atendimento ao cliente, né? Então, mas veja que tem muitos aspectos da 14001 que tem muito a ver com a 9001. Então, por exemplo, quando eu tenho uma reclamação, né, aquela parte da análise crítica das comunicações, né, das informações pertinentes. Quando eu tenho uma reclamação, por exemplo, vamos supor, de uma comunidade vizinha, por exemplo, um incômodo sobre um odor, um barulho, enfim, algum impacto ambiental associado àquela organização, e eu recebo a informação da comunidade externa, por exemplo, eu não posso deixar de analisar. Eu não posso deixar de verificar qual é a causa daquele problema e, claro, né, tomar medidas para mitigar aquele problema. Se a gente for pegar a ISO 9001, a gente pode pegar ali no serviço de atendimento ao consumidor, por exemplo. Então, nós temos ali reclamações referentes a determinada situação, característica, né, referente à própria ISO, e aí a gente tem parece uma semelhança de análise, né, então uma obrigatoriedade de análise, de informação e tudo mais. A Ana Cruz fala o seguinte, referente à informação documentada dentro de uma identificação de não conformidade. Se essa identificação é de forma visual, embora eu tenha uma testemunha, eu posso documentar como não conformidade na minha auditoria? Eu vou ler de novo para ver se realmente eu entendi, tá, Ana? Referente à informação documentada dentro de uma identificação de não conformidade. Acho que aqui é a parte que eu não consegui pegar. Se essa identificação é de forma visual, embora eu tenha uma testemunha, eu posso documentar como não conformidade? Acho que eu entendi. Acho que eu entendi. Está falando aqui de um registro de auditoria. Então, por exemplo, um registro de uma não conformidade. Como é que eu comprovo, né, a não conformidade? É isso? Beleza, tranquilo. A gente vai pegar esse ponto mais adiante nas próximas aulas, tá, Ana? Mas vamos dar aqui um spoiler que fica legal. Tu pode, primeiro, tá? Aquilo que o auditor declarar como registro de auditoria, entende-se como verídico, tá? Entende-se como verídico. Agora, claro, se o auditor, para se resguardar de qualquer eventualidade, ele pode tirar uma foto, ele pode solicitar, por exemplo, declaração de testemunha, uma série de situações.
Só que a gente precisa entender que uma auditoria, e aí, claro, nós vamos retomar isso mais adiante, uma auditoria não é uma fiscalização. Então, essa questão de testemunha, né, para dizer que é uma não conformidade, para não dizer, às vezes é um pouco desnecessário, parece até um pouco mais voltado à sanção, sabe? A uma coisa mais punk, parece. Então, numa auditoria, uma não conformidade, ela pode ser dada por uma simples declaração do próprio auditor, no qual, verificando a não conformidade, ele relata, e aí nós vamos ver uma forma de relatar, né, a não conformidade. Por isso que é importante a forma de relatar, de fazer o registro da não conformidade. Então, contar a história mesmo, né, onde ele estava, o que aconteceu, qual é o requisito não atendido e de que forma aquele requisito não foi atendido. Então, dar o maior número de informações para dar a característica de veracidade àquela não conformidade. Porque você diz assim, não conformidade no requisito tal. Não, e aí? Por quê? Entendeu? Eu, como sendo um auditado, eu vou querer indagar. Por quê? Como? Onde é que foi isso? Me explica aí, como é que aconteceu? Né? Eu vou querer saber. Por quê? Se eu não souber onde foi essa não conformidade, em que circunstâncias ocorreu essa não conformidade, eu não vou ter informações suficientes para ações corretivas. Entende? Então, como é que eu vou fazer para comprovar isso? A própria declaração do auditor é válida, caso o auditor queira imagens ou outra situação. Tá? Te respondi, Ana? Sim? Maravilha. Galera, mais alguma dúvida? Perguntas? Vamos lá? Sim, não, tudo certo. Oi, professor, está me ouvindo? Tem alguém falando e eu não estou escutando absolutamente nada. Oi, professor, está me ouvindo? O Paulo, estou te ouvindo bem baixinho, Paulo. Eu estou com um problema no meu note aqui. Referente à auditoria... Peraí que eu vou aumentar meu volume aqui, de repente melhora. Vai, pode falar aí. Referente a auditorias, né, ambientais, então, existe órgãos certificadores, por exemplo, específicos para ambientais, porque hoje a gente tem, por exemplo, na 9001, né, órgãos que eu conheço de certificação, por exemplo, a Biro, a DNV, a SGS, né, que até hoje o nosso órgão certificador é a DNV, então ela não permite, por exemplo, um auditor, tá, vir auditar o nosso processo produtivo que não tenha o que eles chamam NACE, né, na indústria têxtil. Então, hoje o nosso verificador, ele trabalhou na indústria têxtil, né, ele tem a formação que eles pedem para a pessoa ser um auditor, mas ele tem que ter a vivência na área têxtil para poder auditar a nós. Eu não sei como é que funciona isso na parte ambiental, então. É muito semelhante, tá, Paulo? Eu entendi perfeitamente a tua pergunta. É muito semelhante a qualquer outra ISO, tá? Para se tornar uma organização certificadora, vai passar por uma série de requisitos a serem atendidos, tá? Não é simplesmente, virei um organismo certificador porque assisti a aula do professor Eduardo e virei um certificador. Não, eu preciso atender uma série de requisitos. Com relação à parte de ser direcionado, por exemplo, na indústria têxtil tem que ser alguém especializado ou que tenha conhecimento da indústria têxtil, né, vivência naquela área para poder auditar e certificar. Não necessariamente na questão ambiental. E nós vamos ver isso quando a gente falar de auditorias, principalmente certificação, porque existe a possibilidade de termos o chamamento, né, para auditoria de especialistas de determinadas áreas. Porque a gente não tem organismos certificadores de todas as áreas possíveis. Para algumas a gente até tem. Então a gente pode ter um auditor que é experiente em auditar a indústria têxtil, um auditor que é experiente em auditar uma indústria metalúrgica, uma indústria química, uma indústria de alimentos, enfim. Só que, às vezes, vai ter uma situação que nós não vamos ter auditores preparados para determinadas atividades. E, nesse sentido, o auditor, a equipe auditora, o organismo certificador, pode chamar
um especialista que vai colaborar com informações técnicas para o auditor, para que ele possa realizar da melhor maneira possível aquela auditoria de certificação ou qualquer outra auditoria, tá? Isso não é só na certificação. Então, isso pode ocorrer. Assim como também, se a gente for falar de qualidade, se a gente for falar de saúde e segurança, vai chegar um momento que pode ter uma atividade que não tem auditor específico, e ele pode chamar ao processo, ele pode chamar um especialista daquela área. Vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, uma indústria naval, por exemplo, ou uma plataforma de petróleo em alto mar. Olha aqui um exemplo que eu estou dando. Não é todo organismo certificador que tem alguém que conheça esse tipo de atividade. Então, para isso, pode ser chamado uma pessoa que é experiente, que já trabalhou durante muitos anos, que conhece, né, todo o processo, enfim, pode ser chamado a colaborar com o processo de auditoria, tá? Então, espero que eu tenha te respondido, Paulo. Sim, bem tranquilo, professor. Beleza. Inclusive, tu falou ali de algumas empresas, tem em algum lugar, inclusive eu já peguei essa informação, e eu acho que foi no site da ISO, agora eu não lembro, tá? Mas eu vou procurar essa informação. Se eu não lembrar, tu me lembra na próxima aula que a gente vai falar de auditoria, tá? Se não lembrar, de já trazer para vocês. De trazer a lista de organismos certificadores, né, da ISO 14001 no Brasil. Se eu não me engano, a própria ISO tem uma lista lá de quem são esses organismos certificadores. Eu vou dar uma conferida. Em algum lugar, em algum momento, eu já consegui essa informação. Eu vou ter que dar uma catada, porque realmente eu não tenho certeza do local, mas eu vou catar e vou trazer isso para vocês. Então, se eu não trouxer, tu me lembra, tá, Paulo? Na próxima aula, eu vou trazer essa informação para vocês. Galera, mais alguma dúvida? Vocês têm mais alguma... Posso perguntar, professor? Claro, deve. Eu meio que me perdi. E uma curiosidade, se a empresa não mantém esses registros e não faz essas auditorias, ou se elas são negativas, a empresa perde a certificação, e como é que ela fica quando ela tem e perde? Vamos lá, boas perguntas. Vamos pensar o seguinte, tá? Ela realizou diversas auditorias internas, e durante as auditorias internas ela teve diversas não conformidades, tá? Vai depender muito do grau dessas não conformidades. Então, vamos supor que são não conformidades graves. Tá? Então, teve várias não conformidades graves durante várias auditorias. Não teve, por exemplo, 30 não conformidade grave em uma única auditoria. As auditorias foram passando, né, e foram sendo realizadas análises, e aí, durante algumas auditorias, teve lá algumas não conformidades graves. Só que essas não conformidades foram reagidas através de ações corretivas. Se essas ações corretivas não foram eficazes, obrigatoriamente deve ser revista as ações corretivas até que aquela não conformidade seja sanada. Por quê? Porque o resultado das auditorias internas serão verificados na auditoria de certificação. E caso tenha uma não conformidade grave que afeta significativamente o sistema de gestão ambiental, eu estou dizendo que pode, porque vai depender de vários fatores. Essa organização pode perder a certificação. Perdendo a certificação, ela pode ter algumas consequências. Não é consequência de multa, porque a certificação ISO não tem o caráter obrigacional. Não tendo caráter obrigacional, não existe qualquer sanção penal, administrativa, civil, sobre aquela organização. Só que se tem uma relação comercial com alguma outra empresa, interna ou externa, que há a necessidade de ter a ISO, ela perdendo a certificação, ela pode perder um contrato importante para ela, de repente aquele contrato é o contrato suprassumo deles, é o contrato que mais dá rendimentos para eles. Isso pode ter consequências econômicas, financeiras para aquela organização. Agora, problemas com o órgão ambiental também não tem.
Perdeu a certificação não significa que a organização não está atendendo às obrigatoriedades legais, por exemplo. Que não está atendendo uma condicionante de licença ambiental, não significa. Então, perder uma certificação pode ter consequências em termos de relação comercial, imagem da organização perante os consumidores, mas não referente à perda de uma licença ambiental, a perda referente, por exemplo, a uma sanção penal, digo sanção penal em termos de crimes ambientais, tá? Sanção administrativa por não atender a ISO 14001 e outras questões, tá? Isso não significa. Não sei se eu te respondi, Carla. Sim, ficou bem mais claro. Perfeito, tá? Olha, o Paulinho colocou ali empresas certificadoras da ISO 9001, portal ISO, tá? Sistema... tu botou aqui para nós, então. Deixa eu ver, tá escrito aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha só, se vai aparecer. Certificado ISO 14001. Lista certificadora, sistema de gestão ambiental. Tem aqui, ó. Tu achou? Ó? Portal ISO. ABS. Ela está completa, né, professor? Só não sei se ela está completa, mas, por exemplo, eu identifiquei o nosso órgão certificador está aí. Sim. Eu vou dar uma conferida. Depois com mais tranquilidade. E o SGS que tu falou, né? Isso, o nosso, na verdade, é o DNV. Tá. É que eu me lembro que tu comentou do SGS, sim. Isso, que são as três que eu conheço, o Biro, o DNV e o SGS. A SGS eu acho que é uma, não sei, do meu ponto de vista, me parece ser a mais conhecida, assim. Mas, claro, né, do meu ponto de vista, né, pode ser que eu esteja completamente errado. Tá? Mas legal. A SGS está em mais de 100 países hoje no mundo inteiro. Isso aí. Mas eu vou dar uma conferida nessa informação para ver se está tudo certinho aqui atualizado. E aí a gente segue conversando na próxima. Vejam que ali tem empresas certificadoras no índice ali, né? Já coloca ISO 45001 e OSAS 18001. Vejam que é a mesma coisa, né? Na verdade, a OSAS agora perdeu. Na verdade, perdeu não. Ela deve estar perdendo a validade. Então, tem algumas, certamente, que ainda estão certificadas pela OSAS, vão ter um período de adaptação, né? E transferência, né? Para ISO 45001. Então, pode ser por isso que ali está inseridas as duas. Mas, certamente, daqui a um tempo vai ter só a ISO 45001. Tá? Então, geralmente tem um prazo, assim como aconteceu quando foram atualizadas a 9001 e a 14001 para a versão 2015, né, as empresas que estavam certificadas com a versão 2004 tinham um prazo para adequação. Tá? Galera, tranquilo até aqui? Tudo certo? Vocês querem tirar mais alguma dúvida? Tá tudo certo? Então, olha só. Beleza, maravilha. Eu vou deixar disponível para vocês um documento, tá, tirado da ISO. Em seguida que teve a transformação da 2004 para 2015, vou deixar esse documento disponível para vocês. É um documento em inglês, acho que tem a versão em português no site, mas eu vou deixar ela para vocês darem uma olhada. Até acho mais interessante fazer a leitura dela em inglês, porque a gente sabe que algumas traduções elas são um pouco complicadas, né? Mas, embora está no site oficial, né? Mas, de qualquer maneira, eu acredito que a versão em inglês é mais adequada. E aí eu vou deixar esse documento disponível para vocês. Ali vai trazer, né, os objetivos da ISO, vai trazer os benefícios da ISO, vai trazer o que eu digo ISO 14001, tá? Me entendo como um SGA. Então, vai trazer ali o que é esse SGA com base na ISO, uma série de coisas, de informações. Um documento bem rápido, inclusive, por mais que esteja em inglês, ele é super didático e acho que de fácil compreensão, tá? E aí eu vou deixar isso aí para vocês. Deixa eu parar a gravação aqui. E antes de vocês saírem, eu quero conversar com vocês, tá?